Boa noite, meus amigos, boa noite, telespectadores. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui na TV Sol o programa Ponto de Vista, que vai debater semanalmente os mais variados assuntos e que dizem respeito à vida do cidadão patuense. No programa de estreia, o nosso assunto é justiça. E o nosso convidado, já está aqui ao nosso lado, é o juiz da 5ª Vara da Comarca de Patos, o Dr. Ramonilson Alves. Nesse primeiro bloco, Dr. Ramonilson, a presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba nomeou para coordenar a meta 3 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no âmbito do Judiciário Estadual. Nessas últimas andanças em escolas, universidades, organizações dos variados segmentos da sociedade civil, divulgando a campanha Cidadã Educativa sobre a importância do voto, intitulada Quem compra o voto é o pior candidato. Ficamos com a impressão de que as pessoas, no geral, não têm a exata noção das seguintes certezas. Primeira, a compra do voto, ou a compra de voto, é feita com dinheiro público obtido via corrupção, na saúde, na educação, convênios e demais serviços públicos. Segundo, honrando o compromisso de votar no candidato comprador de voto, o próprio eleitor perpetua a roubalheira do dinheiro público. Num terceiro momento, o voto consciente em candidato não comprador de voto é o único meio eficiente e definitivo para combater a corrupção e melhorar o Brasil para nós e futuras gerações. E se não fosse a corrupção, irmã gêmea, filha e mãe da compra de voto, haveria recurso suficiente para bons serviços públicos, escola integral, saúde assistida e obras bem feitas. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao nosso ponto de vista. Vamos começar falando sobre o seu trabalho, o trabalho do magistrado, o doutor Ramonilson, no seu dia a dia. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores. Meus cumprimentos. Registro de início a alegria em participar deste programa inaugural da TV Sol, que se pretende e seguramente será um dos mais importantes veículos de comunicação do sertão da Paraíba e, com toda certeza, o mais importante da cidade de Patos. A vida do magistrado e a relação dele com a sociedade é uma relação de serviço e não pode ser diferente. O serviço público, o judiciário, como todo serviço público, existe mantido e pago para bem servir ao povo. Em qualquer sociedade, em dado momento, haverá conflitos. E esses conflitos não podem ser resolvidos pela lei do mais forte. O Estado, então, instituiu a figura do juiz para, com base nas normas, com bom senso, equilíbrio, ouvindo as partes, decidir esses conflitos. Doutor Ramonilson, como é estabelecida a relação de forças sociedade com o judiciário? Como é que se trabalha essa relação de forças do seu trabalho específico no judiciário com a sociedade, especificamente a sociedade de Patos? É uma relação de criador e criatura. O juiz não é nada mais do que um servidor. E para ele bem atender a população que o remunera através do pagamento dos impostos, é preciso ele estar conectado, antenado com essa sociedade. Viver as angústias, as amarguras, as dores, sentir a vida prosaica, a vida do dia a dia, as alegrias, compartilhar todos os momentos. Porque se assim não for, vai ser um juiz estranho, como foi historicamente, um juiz arrogante, autoritário, né, que se achava um semideus para além da razão, e isso não tem mais espaço hoje em dia. A relação é mesmo de absoluta igualdade entre todos, mas que alguns exercem papéis diferenciados pela lógica natural das coisas, e é com esse propósito que a magistratura hoje vem sendo educada e vem prestando seus serviços. O doutor Ramonilson,
Como é que é feita essa dinâmica de trabalho? Ou seja, como é que se dá o relacionamento do magistrado com a comunidade? E eu queria só abrir para especificar de que durante muito tempo, e é claro, eu não falo hoje na dinâmica do trabalho do judiciário atual, porque mudamos em alguns aspectos. Mas o juiz de antigamente, o juiz de um certo tempo atrás, era uma pessoa isolada do modelo da sociedade, apesar de que decisões do judiciário afetam a nossa sociedade como um todo. Como é essa dinâmica de hoje em dia? De muita simplicidade, Silvio, porque o juiz há de respirar o mesmo ar que toda e qualquer pessoa respira. E não podendo ser diferente, descabe o que existiu no outro tempo de isolamento. Esse isolamento tinha um falso argumento de que poderia, por relações de amizade, contaminar eventualmente futura decisão. Mas as coisas hoje estão muito claras. A gente vive num momento de transparência total. Praticamente nada se faz às escuras. Então você fala de maneira muito mais eloquente com sua conduta, com sua postura. A voz é um mecanismo simples e precário de comunicação. Às vezes se diz alguma coisa, mas a postura é contrariada. Então, o que fala muito mais alto é a conduta. E é através da conduta, né, de afirmação na sociedade, que os juízes vêm agindo e vêm atuando, buscando, repito, sempre servir com simplicidade, com educação, com eficiência, porque esses são os encargos impostos para qualquer servidor público. E nessa lógica, o juiz é sim um servidor público. No próximo bloco, voltaremos a falar aqui com o Dr. Ramonilson e o enfoque principal será o modelo prisional no Brasil. Voltamos já. Estamos de volta e vamos abordar agora com o Dr. Ramonilson algo bastante polêmico, que é o chamado sistema prisional brasileiro. Eu tenho defendido, dentro das minhas conversas, dentro do meu programa de rádio, Dr. Ramonilson, que o nosso sistema prisional não recupera ninguém. Nós não estamos recuperando ninguém, o nosso sistema prisional brasileiro passa por deficiências muito grandes. Mas eu queria saber do jurista, do magistrado, do cidadão também, do Dr. Ramonilson como um todo. Por que não funciona o sistema prisional brasileiro? É uma pergunta complexa que exige certos desdobramentos. O fato é que, e relato aqui minha angústia, minha ansiedade, quando a gente faz as instruções, as audiências em processos criminais, a qualificação do réu que está sendo naquele momento interrogado e julgado, geralmente é um sujeito de baixíssima escolaridade, pouco instruído, no mais das vezes sequer um pai tem, ou quando tem é desconhecido, não teve uma estrutura familiar e, como vive numa comunidade humilde, sem muita opção, acaba enveredando pelo mundo do crime. Em dada altura, pratica condutas que a lei considera criminosas, se sujeita a um processo e o juiz aplica, como manda a lei, uma punição. A pergunta é possível em 3, 4, 5, 6 anos que essa pessoa fique no sistema prisional, recuperar o que ele não teve durante 25, 30 anos? Me parece impossível isso. As tentativas são sempre de tentar, de amenizar com alguma instrução, com alguma ocupação, o que faltou àquela pessoa durante toda a vida. Então é bem verdade, não recupera mesmo. E também não sei se é o papel recuperar. O sistema prisional funciona, em verdade, como um amontoado, um depósito, a expressão é um pouco forte, mas é verdadeira, de lixo que a sociedade não quer conviver por algum tempo. Hoje, por mais bárbaro que seja o crime, ninguém fica na cadeia por muito tempo. 5, no máximo estourando 10 anos, você está aí retornando ao convívio social. Então não se pode apontar o sistema prisional como uma causa de um fator que vai recuperar alguém. Ele pode dar uma dada contribuição, oferecer um tratamento de dignidade. É a mesma lógica, eu acredito, daqui a 20, 50 anos,
a gente vai, ou nossos filhos, olhar para trás com a impressão que a gente olha para trás e imagina aquelas cadeias medievais. Eram assim que as pessoas eram tratadas? Então me parece que é um problema assim, extremamente complexo, mas que, se é possível apontar alguma causa para a criminalidade, para a falência do sistema prisional, eu diria ser a desagregação familiar. Nada, Silvio e toda a população, nesse plano mundano, material, foi tão forte e duradouro quanto o Império Romano. Chegou a quase 20 séculos e implodiu, foi às ruínas, exatamente porque a família implodiu e também foi às ruínas. Então, me parece ser um problema assim, muito mais sociológico, econômico, do que mesmo um problema jurídico. Doutor Ramonilson, para a gente chegar a um denominador comum sobre esse assunto, as causas nós sabemos, os modelos de consequência a sociedade hoje em dia vem atravessando. E uma pergunta bem simples, o que fazer a partir de agora? É uma pergunta que me faço diariamente. Algo já está bem presente, o modelo é um completo fracasso. No mais, o que se verifica é mesmo a especialização ou aprofundamento de tendências ou inclinações criminosas. E aqui aproveito a oportunidade para deixar um registro de algo muito forte. As estruturas criminosas hoje são verdadeiras organizações complexas e de fidelidade. Não adianta um professor no estabelecimento penal ou o juiz fazer aquelas orientações, aquelas recomendações, de aproveitar a oportunidade, de se instruir, quando em verdade aquela pessoa já tem um pacto de fidelidade com uma organização criminosa, que se sair vai sofrer o que eles chamam a pena capital, se delatar vai sofrer o que eles chamam a pena capital. Não é outra, Silvio, a razão de tanta matança, não só em Patos, na Paraíba, Brasil afora, porque uma vez ingresso numa dessas organizações criminosas, o meio de sair, infelizmente, é através da morte. E o que os chefes determinarem, os subalternos são obrigados a cumprir. Então, a gente não consegue realmente vislumbrar uma possibilidade melhor de segregar ou de tentar recuperar, se é que é possível, uma pessoa que, repito, passou 25 anos excluída de tudo, sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de formação familiar, e a esta altura tentar colocar na cabeça dela outro tipo de horizonte. Doutor Ramonilson, um outro ponto, só para a gente encerrar esse bloco, que eu estava falando, que eu sempre falo, é que nós temos que ter uma junção, sociedade civil, igrejas, clubes de serviço, a comunidade como um todo, o poder judiciário, os outros poderes, todos eles engajados, porque na minha visão faz tempo que nós perdemos para o mundo do crime, tanto no aspecto da droga como também nos aspectos de criminalidade. Quem seria o responsável para chegar para tentar juntar tudo isso? É mesmo este somatório de forças, né? Se é possível atribuir o encargo de maestro a essa corrente boa, eu não diria especificamente a alguém, mas é esse somatório de forças que pode minimizar um pouco a força imensa das organizações criminosas, né? Elas existem em qualquer lugar. Para se ter uma ideia, e sempre de maneira muito franca, hoje na cidade de Patos, não estou falando do Rio de Janeiro, de Nova York, de nenhum outro lugar, o banho de sol e os dias de visita nos estabelecimentos penais ocorrem de maneira diferenciada, porque se essas tais organizações, com esses pactos de fidelidade que eu mencionei, se encontrarem, com absoluta certeza haverá morte. Então é mesmo este somatório de forças da família, da sociedade, das igrejas, do poder público que deve cumprir sua missão de ofertar educação, de ofertar lazer, principalmente às crianças, afastando desses contatos que estão cada vez mais presentes e mais visíveis, inclusive em idade muito menores. Em algum tempo, os jovens tinham contato com basicamente as drogas,
lá por volta de 18, 20 anos. E hoje as crianças de 10, 12 anos, isso já é uma realidade. Muito bem. Daqui a pouco, na volta do nosso intervalo, o Dr. Ramon Nilson fará uma avaliação da campanha Quem Compra o Voto é o Pior Candidato. Foi idealizada por ele. Não saia daí, eu volto já. Muito bem, estamos de volta e nesse terceiro e último bloco da minha conversa com o Dr. Ramon Nilson, não poderia fugir de uma campanha desenvolvida na eleição passada aqui na cidade de Patos, intitulada Quem Compra Voto é o Pior Candidato. À época, o Dr. Ramon Nilson, juiz eleitoral da 28 Zona Eleitoral, ele ganhou a aceitação social e teve, inclusive, uma projeção nacional. A pergunta simples para o Dr. Ramon Nilson. O senhor acredita que a campanha atingiu o seu objetivo principal? Atingiu, porque foi uma campanha voltada para o público da 28ª Zona Eleitoral, que tem sede em Patos e atinge alguns municípios vizinhos. E a gente via ou ficava informado de que no mercado, nos bairros, em toda a cidade, houve comentários desta campanha de título sugestivo e ao mesmo tempo forte e verdadeiro. Quem compra voto é o pior candidato, porque ela decorreu de nossa observação enquanto cidadão, enquanto juiz, de que realmente o comprador de voto é, sem nenhuma dúvida, a pior escolha possível e é aquele que historicamente vem se mantendo no poder. Doutor Ramon Nilson, um ponto que chamou a atenção e que eu notava durante o período da campanha, nós participamos enquanto rádio, fizemos a nossa parte, o judiciário estava fazendo a dele e a comunidade como um todo recebeu bem essa campanha que foi feita pelo judiciário na cidade de Patos. Mas uma coisa me parece que tem uma relação muito forte. Admitamos que a compra de voto é algo que não deva ser feito. Admitamos, por outro momento, que o cidadão que está lá na ponta acha que é aquele momento de que ele precisa de alguma coisa e os níveis de miséria, apesar de tudo que já foi feito nesse país, nós continuamos com níveis de miséria muito grandes. Como é que se juntam esses dois elos? Em um processo muito lento. Já fui romântico ou até otimista em demasia, achando que numa, duas, três eleições isso fosse possível corrigir. E não é. Esse quadro que você retratou, de boa parte da população em precárias condições socioeconômicas e, de outro lado, candidaturas poderosas, alimentadas com muito dinheiro 100% das vezes vindo de corrupção, dinheiro público que já é do povo, mas é usurpado, e os escândalos diários estão aí retratados na televisão. Eu acredito, e a campanha teve esse formato, esse propósito, de contribuir para o debate, né, de acrescentar no imaginário popular o que ela tem como equivocado, que é vender o voto, mas atrelar, juntar a ideia de vender o voto e a corrupção que ela vê na televisão é alimentada exatamente por aquele voto. Todo mundo acha errado vender o voto ou comprar o voto. E todo mundo combate a corrupção, sabe que a corrupção é o que desvia os recursos da educação, da saúde, e quando haveria recurso para tudo isso, e realmente existe, mas ninguém ainda relaciona o seu voto àquele escândalo que ocorre no âmbito municipal, estadual ou nacional. E essa relação existe, é próxima, é íntima. Em última razão, é o próprio eleitor que, infelizmente, muitas vezes por miséria, como se falou, alimenta esse círculo de corrupção. Doutor Ramon Nilson, o Legislativo tentou agora há pouco, eu acredito que o cidadão e o juiz, doutor Ramon Nilson, acompanhou todo o processo, que era uma reforma no eleitoral. Reforma política, foram citados vários pontos, financiamento de campanha, duração de campanha, tempo de rádio, tempo de televisão, modelos de campanha, mas uma coisa muito tímida, ou seja, e eu conversava com os amigos que eu dizia, nós não precisamos de uma reforma, nós não precisamos de uma mudança,
na questão da política como um todo. Nós precisamos de gestação de um novo modelo de se fazer política nesse país. Doutor Ramon Nilson concorda nesse aspecto? Concordo, foi uma reforma fictícia, uma reforma política simbólica, irreal, aquém das expectativas populares, mais uma enganação feita pelo parlamento ao povo, frustrou toda a sociedade. Mas registro o seguinte: nós somos a 7ª economia mais rica do mundo. Então, em teoria, o Brasil devia ser o 7º país melhor do mundo para se viver. E isso não ocorre. Estamos atrás, muitas vezes, de países africanos. Isso tudo por causa da tal corrupção que não se combate com uma medida legislativa. É o olhar do povo e é principalmente o voto. Não adianta exigir a atuação do Ministério Público, e é elogiável, né? Estão aí várias operações em curso. Não adianta exigir esforço da magistratura, porque isso são medidas de remédio, é quando o leite já está derramado e você tenta recuperar alguma coisa. O grande poder corretivo é mesmo através do voto. E não há como fugir disso. Se fala agora, nos últimos tempos, vamos fazer impeachment, vamos fazer isso, como se fosse tirar a responsabilidade do povo porque fez uma má escolha. Voto é sério, voto é importante, né? Se o gás subiu, se as propagandas não foram honradas, a gente não pode esquecer isso. Nós somos os atores da nossa história. Não é por outra razão que os países que ofertam bons serviços a seu povo funcionam, por causa da diligência, da observação e do cuidado desse povo na hora de votar. E os políticos lá também não são bonzinhos, não. Não fazem por quê? Porque o povo está atento, está sempre observando. E isso realmente vai levar algum tempo no Brasil, mas a gente não pode perder nunca a oportunidade de dar a nossa contribuição para esse debate e afirmar: vote em qualquer pessoa, só não vote naquele que compra voto. É o pior candidato. Doutor Ramon Nilson, outro ponto que eu queria conversar com o doutor Ramon Nilson é sobre o debate político em si. Tanto o debate no rádio, como na televisão, como em outros aspectos, a gente nota que nós temos um tempo muito restrito e que estamos restritos também a muitas situações. Você tem que cumprir normas, tem uma série de coisas. Quando é que nós melhoraríamos esses aspectos? Eu vejo, por exemplo, claro que eu não quero comparar, mas são democracias, a democracia americana em que abre o leque para que os debates sejam feitos e com as pessoas acompanhando, tendo a oportunidade de ver aqueles debates. Por que nós não temos essa mesma realidade? De maneira muito simples e direta, porque os políticos não querem. É bem verdade que o período das eleições é um período de algumas restrições, ou deve ser de restrições, mas com um propósito: evitar que campanhas superpoderosas esmaguem campanhas miúdas. Mas não se pode impor, né, de maneira alguma, sob pena de ofensa à democracia, à liberdade de imprensa, restrições como as que ocorrem no Brasil. Particularmente penso ser nocivo, ser prejudicial a divulgação de pesquisas com 3, 4, 5 dias ou na véspera da eleição. Acho que deveria ter lá um período de interrogação popular, de reflexão mesmo, de uma penumbra, de não se saber quem é que está na frente. E tantas outras medidas podem ser adotadas. Mas essa pesquisa que a imprensa que se constitui, sem dúvida nenhuma, talvez, e nesse momento presente, desses escândalos nacionais, um grande fator dessa pedagogia de conscientização política no Brasil. Isso não pode ser tolhido em hipótese alguma. Na sua visão, uma pesquisa política, um dia antes das eleições, tem um poder de força muito grande? Acho que contamina negativamente, que não contribui para o avanço do debate, do diálogo. Acho nocivo. Imagino que um período de 15, 30 dias sem divulgação de campanha teria o poder de tornar o processo um pouco melhor. Doutor Ramon Nilson, queria agradecê-lo. É o meu primeiro convidado do nosso programa Ponto de Vista e
É com satisfação que nós recebemos o amigo aqui na TV Sol e deixar esse espaço final para os seus agradecimentos aos nossos telespectadores e agradecê-lo exatamente por dispor de seu tempo de estar aqui conversando conosco. O agradecimento é todo nosso, né? Dizer do prazer de participar desse programa inicial, de aprender com você, que eu reputo um jornalista sério, independente, equilibrado, parabenizar os idealizadores, o empreendimento TV Sol, faço fé para que vingue, para que seja mais uma afirmação de Patos enquanto polo de desenvolvimento, polo de comunicação, e dizer que enquanto servidor público, enquanto agente do Estado, estamos sempre para colaborar. Acho que nosso propósito profissional e mais do que profissional, de vida em si, não é atrelar felicidade ao conceito de patrimônio, de riqueza, mas de passar, né, neste plano uma mensagem positiva, de edificação, de serviço. E fico triste ao mesmo tempo em ver que o Brasil oferta tantas condições, há tanto dinheiro, e infelizmente o voto errado do eleitor vem alimentando esse clima de corrupção. E terminar com a mensagem final aqui, que parece ter sido a minha marca ultimamente: quem compra voto é o pior candidato. Doutor Romualdo, obrigado. Por hoje é só. Agradecer aos nossos amigos, telespectadores. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos.